Bom dia, caros alunos. Vamos iniciar mais um encontro com a sociologia. Tá, olha bem, no primeiro momento, a gente iniciamos, nosso assunto falando sobre a teoria da origem do Estado. Nela, está realmente várias teorias e estamos vendo a primeira, que foi a teoria contratualista, na visão de três autores filosóficos muito importantes que fazem parte da história, que é Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Dentro daquela teoria que eu falei na aula anterior, eu falei um pouco, citei lá, nos parâmetros, a questão do contrato social, que é firmado, que significa um pacto firmado entre, o Estado, que foi elaborado na visão desses três autores. Só que agora, nesse assunto, a gente vai dar uma continuidade, porque a gente vai partir agora o que significa esse contrato social, para que vocês tenham uma ideia como foi, na visão desses três autores, como seria esse contrato social. Então, a partir daí, a gente vai ver o contrato social segundo a visão, de Hobbes, Locke e Rousseau. Então, o contrato social é uma metáfora utilizada pelos filósofos contratualistas, da teoria contratualista, que é essa que a gente está realmente vendo, e explicar a relação entre os seres humanos e o próprio Estado. Então, foi uma figura de linguagem utilizada especialmente por Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Mas a teoria contratualista significa o quê? Esses filósofos defendiam o homem e o Estado, que fazia parte de uma espécie de acordo firmado que ia garantir a sobrevivência do ser humano, segundo a teoria contratualista na visão desses autores. E a partir daí vivia num chamado estado de natureza, que mais na frente, na próxima aula, a gente vai falar o que significa estado de natureza na visão deles também, aonde não conhecia nenhuma organização política. A partir do momento que os seres humanos se sentem ameaçados, passa a ter necessidade de se proteger. Com isso, o que veio em mente? Algum maior realmente imparcial que possa garantir os seus direitos de natureza. Assim, os seres humanos aceitam abdicar sua liberdade para submeter às leis da sociedade e do Estado. Por sua parte, o Estado se compromete a defender esse homem, o bem comum, e, ou seja, a sua coletividade, as suas condições para que ele possa realmente desenvolver. Com isso, ele vai ter uma relação entre o indivíduo e o Estado, chamado contrato social. Então, isso que significa o contrato social. Então, a partir do momento que o homem abdicou, seus direitos, ele ia fazer o quê? Ia só ter realmente deveres contra o Estado, por conta que o Estado ia fazer o quê? Proteger o indivíduo, que é hoje na sociedade, gente. Nós temos um contrato social. No momento que a gente realmente bula as leis, a gente vai ter que fazer o quê? Fazer uma punição, ter uma punição por conta desses erros que nós fazemos na sociedade, que é isso que a gente tem um contrato pelo Estado. Então, não mudou muito de tempos deles para o tempo de agora. Então, isso veio desde a formação da queda do antigo regime, e aí começou a organização desse Estado. E por isso surgiu esse contrato social firmado, que seria um pacto entre o indivíduo e a própria sociedade, ou seja, o próprio Estado. O contrato social, segundo Thomas Hobbes, na visão dele, gente, é importante. O Thomas Hobbes nasceu em 1588, faleceu em 1679 na Inglaterra. Ele foi testemunha da mudança política inglesa durante a Revolução Burguesa. Para quem nunca teve entendimento, a Revolução Burguesa significa as revoluções inglesas naquele primeiro momento no século XVII, onde tinha inserido vários outros movimentos chamados Revolução Gloriosa e Revolução Puritana, que fez parte dessa Revolução Burguesa, que significa Revoluções Inglesas do século XVII. A partir daí, o Thomas Hobbes, homens que precisava de Estado forte, pois sua ausência de poder superior resultava o quê? Na guerra. O ser humano que era egoísta submetia ao poder, maior parte disso, somente para que pudesse viver em paz, também ter condições de prosperar. Então, a partir do momento que eles submetia a alcançar esse poder, eles queriam alcançar também o bem-estar social, por conta desse poder que para eles ia garantir esse bem-estar social. Não por acaso, Hobbes chama o estado
de Leviatã, que é uma grande obra dele que eu falei para vocês anteriormente. O Leviatã é uma obra escrita por Thomas Hobbes que traz todo o momento da política do Estado e o desenvolvimento desse estado de natureza do homem e sociedade. A partir daí, o diabo recebe realmente na Bíblia como um propósito de reforçar que a natureza perversa do homem que faz buscar uma união com outros homens. Que é isso que significa, né, a interpretação dessa primeira parte, né, do início do livro da obra de Leviatã, de Thomas Hobbes, que ele fala que o homem sendo egoísta, ele quer cada vez mais o poder para submeter ao outro homem a sua realmente péssimas condições de fazer realmente ele como escravo. Saindo daí, temos o contrato social segundo John Locke. Locke seguiu um regime liberalista, ou seja, ele dizia que o legislativo era legítimo e só ele que poderia desenvolver e proteger os indivíduos contra o Estado. Nascido em 1632 e faleceu em 1702 na Inglaterra. Sua vida discorreu no mesmo período da Revolução Inglesa também, como falei de Thomas Hobbes, que foi na Revolução Burguesa, que é a mesma coisa que a Revolução Inglesa. Ele começou a ter uma redefinição do poder monárquico britânico. Ele que realmente definiu, né, o contrato social britânico. Segundo ele, o homem vivia no estado de natural, onde não havia organização política nem social. Isso significa o quê? Sua liberdade impossibilitava ele de desenvolver nenhuma ciência ou arte. Ou seja, a dificuldade de encontrar existia em um juiz, ou seja, o poder acima dos demais que pudesse fiscalizar todos estão gozando dos direitos naturais. Então, John Locke, por outro lado, ele era realmente cientista moderno que buscou realmente orientações em outros autores filosóficos, né? Principalmente Demiurgo, né, Montesquieu e outros mais, por conta que ele começou a ter uma visão que a sociedade deveria estar realmente amparada por lei, mas por isso eles tinham de ter uma questão de igualdade. E só a questão do liberalismo econômico, que ia progredir a sociedade, e com esse progresso, o legislativo tinha esse poder de guiar o indivíduo para que eles pudessem ter uma prosperidade desse estado de natureza. A partir daí, esse indivíduo estava protegido por esse estado de natureza que, de acordo com John Locke. O contrato social, segundo Jean-Jacques Rousseau, né? Nasceu na Suíça em 1712, faleceu na França em 1778, onde a maior parte da sua vida. Ao contrário de Hobbes e Locke, Rousseau defende que o homem, no seu estado natural, vivia em harmonia e sem ter interesse pelos demais. Para isso, Rousseau, a vida numa sociedade via de uma questão de uma progressão, ou seja, um progresso da industrialização que não foi favorável aos homens no seu aspecto moral. E sabemos isso, ele está falando na questão do progresso lá do capitalismo no primeiro momento da Revolução Industrial, gente. A partir do momento que a Revolução Industrial surgiu, o primeiro indício foi que as grandes indústrias não estavam preocupadas realmente da valorização do homem, mas sim preocupadas da valorização do progresso, que foi isso que foi o capitalismo. E ele era contra esse capitalismo por conta disso, que ele não ia libertar o homem dos seus ignorâncias, ou seja, não ia que esse homem poderia ter um progresso individual. Pelo contrário, deixou esse homem cada vez mais miserável, sem o apoio da própria sociedade. Ou seja, a industrialização surte o efeito dos grandes países, mas, porém, deixou a sociedade realmente descampada. E à medida que o desenvolvimento técnico foi ganhando espaço, o ser humano se tornou o quê? Egoísta, né? Mesquinho, sem compaixão pela sua própria espécie. Por quê? Todo mundo estava lutando contra todos para sobreviver naqueles primeiros momentos. Então, ele não importava passar por cima do próprio espécie, que seria o próprio ser humano. Que é isso que realmente Jean-Jacques Rousseau era contra esse capitalismo desenfreado, sem nenhuma organização política. Não que o capitalismo poderia trazer o progresso, mas sim uma organização desse próprio capitalismo pelas forças do poder dos países, mas tinha de ter o quê? Uma organização política e econômica para favorecer os próprios indivíduos para poder realmente estabelecer uma ordem social. A partir daí, Thomas Robinson,
O homem é lobo do homem, que é o que eu falei agora, né? Ele devorava a sua própria espécie. Ele, o próprio homem como rei, porque como ele estava no regime absolutista, e o regime absolutista diz o seguinte, que o rei estava lá, é o divino, e os demais eram o quê? Súdito, e tinha de seguir esse rei. Onde não há lei, não há liberdade. Então, John Locke ele estava no regime de liberalismo, ou seja, ele era um liberalismo monárquico, que a partir do momento que o legislativo era legítimo para defender essa liberdade do indivíduo. Já Jean-Jacques Rousseau, a natureza fez um homem feliz e bom, mas a sociedade desprovou e tornou ele miserável. A partir do momento que o ser humano tem o dom de viver e uma mentira acreditando que é ser uma verdade. Wagner Mossoni. Então, tudo isso foi o contrato social de acordo na visão desses três autores filosóficos e históricos da nossa sociedade, realmente, que começou a buscar uma organização depois da democracia, né, e a passagem do iluminismo, que fez realmente presente a libertação da ignorância desses indivíduos na sociedade. Esperança é uma palavra que cada vez mais nós temos que realmente nos conduzir. E a partir dessa condução a gente consegue realmente esperança. Então, até a próxima. Fica com Deus.